Os últimos anos nos mostraram uma verdade inegável. O sistema que nos sustenta é frágil. Uma queda de energia, uma tempestade ou até mesmo uma greve podem esvaziar as prateleiras dos supermercados em questão de horas. A gente já viu isso acontecer com a falta de papel higiênico, né? Por isso, milhões de pessoas comuns estão se preparando silenciosamente, estocando suprimentos que podem fazer a diferença entre o caos e a tranquilidade. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Não se trata de entrar em pânico, mas sim de ter autonomia. Neste vídeo, você vai descobrir 13 coisas que pessoas espertas estocam e como você pode fazer o mesmo, antes que seja tarde demais. Lembre-se, quem guarda, tem. Documentos e segurança digital. Sua identidade segura. Quando tudo desmorona, os papéis se tornam sua tábua de salvação silenciosa. Passaportes, identidades, comprovantes de propriedade, apólices de seguro, receitas médicas, certidões de nascimento e contatos importantes. Em uma catástrofe, muitos perdem a identidade simplesmente por não conseguirem provar quem são. Por isso, os preppers mais organizados não armazenam apenas comida e água, mas também protegem seus documentos. Eles fazem isso de duas maneiras, física e digital. O método físico envolve uma pasta à prova d'água e à prova de fogo, de preferência com um fecho hermético. Nela, guardam cópias dos documentos originais, além de dinheiro em notas de pequeno valor. A versão digital inclui cópias digitalizadas em um pendrive criptografado ou um disco rígido externo. Alguns também usam armazenamento em nuvem, mas só se puderem acessá-los sem internet, baixando os arquivos antecipadamente. A razão é simples. Se você precisar evacuar, não pode levar um cofre, mas uma pasta leve ou um pendrive cabem na sua mochila. É aconselhável também incluir uma lista de telefones importantes e uma folha com informações médicas, alergias ou medicamentos essenciais. Em catástrofes recentes, milhares de pessoas ficaram desamparadas, incapazes de provar sua identidade ou acessar suas contas bancárias. Um documento protegido a tempo pode abrir portas quando tudo mais estiver fechado. Não subestime o poder de um papel seco em meio ao caos. Na era digital, proteger suas informações significa proteger sua história, seu acesso e sua liberdade. Quem protege seus documentos, protege seu futuro. Segurança em casa. Protegendo o essencial. Quando a tranquilidade se esvai, o desespero pode transformar qualquer vizinho em uma ameaça. Em tempos de escassez ou falhas prolongadas, a segurança não é mais um conceito abstrato, mas uma prioridade imediata. Não se trata de se armar como um soldado, mas de prevenir e dissuadir. A segurança inteligente começa por tornar a sua casa um alvo pouco atraente. Reforce portas e janelas, instale fechaduras robustas, use trancas internas e, se possível, luzes com sensor de movimento. A maioria dos invasores evita casas que parecem bem protegidas. Cães, mesmo os menores, são excelentes alarmes vivos. Um simples latido pode deter uma tentativa de invasão. Também é aconselhável ter meios de defesa não letais, como spray de pimenta, apitos de alto volume ou lanternas ofuscantes. Isso não é para atacar, mas para ganhar segundos preciosos e escapar. Em grandes blackouts urbanos, os roubos aumentam, não por maldade, mas por necessidade. Nesses momentos, sua segurança protege todos os seus esforços anteriores. Água, comida, medicamentos. Muitos especialistas em sobrevivência concordam que a melhor defesa é a discrição. Não fale muito sobre o que você guardou. Manter um perfil discreto é crucial. Se ninguém sabe o que você tem, ninguém vai procurar. A segurança não é apenas física, mas também mental. Planeje rotas de evacuação, pontos de encontro e mantenha a calma. O medo turva a razão e, em uma crise, o pensamento claro é a sua arma mais poderosa. Proteja-se sem paranoia
e você viverá com a tranquilidade de quem sabe ter feito o necessário. Proteínas enlatadas. Força e saúde na lata. Você pode encher a despensa com arroz e macarrão, mas sem proteínas, o corpo enfraquece. Em uma situação de emergência prolongada, é crucial manter a massa muscular e o sistema imunológico. Por isso, conservas ricas em proteínas são um tesouro silencioso que milhões de pessoas acumulam. Atum, frango, sardinha, carne enlatada, lentilha, grão de bico ou até aquela salsicha enlatada clássica. São opções que duram anos e podem ser consumidas diretamente. Elas não precisam de refrigeração. Resistem ao calor e ao frio e mantêm seu valor nutricional por muito tempo. Além disso, trazem variedade. Comer arroz com feijão todo dia pode cansar qualquer um. Mas se você adicionar um frango ou peixe enlatado, a comida de repente volta a ter aquele gostinho de casa. Elas também oferecem uma vantagem psicológica. Alimentos prontos, que só precisam ser abertos, reduzem o estresse quando tudo o mais está faltando. Latas pequenas são perfeitas para porções individuais, e as grandes podem alimentar uma família com pouco esforço. É aconselhável verificar as datas de validade e fazer um rodízio anual no estoque. Tenha um abridor de latas manual à mão, porque sem energia, um abridor elétrico é inútil. Em áreas de desastre, as conservas são os primeiros itens a desaparecer das prateleiras, especialmente carne e peixe. Seu valor aumenta, pois fornecem energia imediata, sem esforço adicional. Uma lata pode parecer insignificante, mas no meio do caos, é uma refeição completa, segura e reconfortante. Ter proteínas enlatadas não é um luxo, mas garante força, saúde e moral quando você mais precisa. Moeda comunitária e escambo. O verdadeiro valor das coisas. Quando o dinheiro perde o seu valor, as pessoas se lembram do que realmente importa. Em toda crise profunda, o sistema monetário balança, mas as trocas humanas permanecem. Nesses momentos, a moeda comunitária ganha vida. Notas de baixo valor, moedas de prata e, principalmente, bens essenciais. Café, álcool, cigarros, pilhas, sabão, fósforos, chocolate ou medicamentos básicos. Tudo o que melhora o dia a dia se torna moeda de troca. Por isso, muitos preparadores montam uma caixa de escambo, um pequeno arsenal de itens úteis para trocar quando os bancos se tornam inúteis. Dinheiro em espécie também tem seu lugar, mas em notas pequenas. Porque, num mundo sem caixas eletrônicos, ninguém vai ter troco para uma nota grande. É como diz o ditado: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Em países que vivenciaram colapsos econômicos, como Venezuela ou Argentina, produtos do dia a dia acabaram valendo mais do que a própria moeda. Na Europa, após a Segunda Guerra Mundial, chocolate e tabaco selaram mais negócios do que dinheiro. Quem nunca ouviu falar da moeda de cigarro? É um pedaço da história. O escambo, longe de ser um retrocesso, é uma prova de cooperação. Em tempos de crise, ninguém sobrevive sozinho. Trocar fortalece a comunidade e cria confiança. Hoje, muitas pessoas guardam pequenas reservas, não para enriquecer, mas para ter algo a oferecer. Porque sobreviver também significa ajudar e manter conexões. Afinal, a necessidade faz o sapo pular. Se você pode trocar uma vela por comida ou um carregador por água, você está participando da economia mais antiga e humana que existe. Em tempos de incerteza, o escambo não é uma lembrança do passado, mas o futuro mais provável. Alimentos básicos de longa duração. Energia para aguentar qualquer parada. Se água é vida, comida é energia. Quando os supermercados ficam vazios, só o que você tem em casa resta. Por isso, alimentos secos e não perecíveis são a espinha dorsal de qualquer preparo. Arroz, feijão, macarrão, farinha, aveia e milho são os queridinhos. Eles são baratos, fáceis de guardar e, juntos, oferecem uma nutrição completa. Arroz dá energia rápida, feijão, proteínas e fibras. Juntos, formam a dupla que alimentou civilizações inteiras.
O ideal é armazená-los em sacos mylar ou baldes herméticos, com absorvedores de oxigênio, que prolongam sua validade por décadas. Em condições certas, eles podem durar mais de 20 anos sem perder o valor nutricional. Muitas famílias complementam com açúcar, sal e farinha, pois esses não são só para cozinhar, mas também para conservar outros alimentos. O segredo é a rotação. Consuma o que você guarda e reponha. Assim você evita desperdício e mantém seus estoques sempre frescos. Esses produtos não só te alimentam, como te dão independência. Imagine uma semana sem supermercados, com arroz, feijão e um pouco de óleo, você sobreviveria sem depender de ninguém. Durante a pandemia, eles foram os primeiros a sumir das prateleiras. E toda vez que os preços sobem, eles voltam a ficar escassos. Quem já tinha o armário cheio, passou pela crise sem estresse. Já quem esperou até o último minuto, pagou um preço alto. Preparação não é acumular por medo, mas ter paz de espírito. 1 quilo de arroz custa pouco hoje, mas numa crise pode significar tempo, energia e estabilidade para sua família. Energia portátil, o ouro invisível. A eletricidade é invisível, mas quando ela some, o mundo para. Sem energia, não há luz, não há comunicação, não há como guardar comida. Em uma época tão dependente de tecnologia, um apagão é como uma viagem no tempo de vários séculos. Por isso, cada vez mais pessoas estão estocando fontes de energia portáteis, pilhas recarregáveis, powerbanks, carregadores solares e pequenos geradores. Essas são as novas moedas do século XXI. Nos primeiros apagões mais longos, as prateleiras de pilhas somem mais rápido que pão quente na padaria. O ideal é uma combinação: pilhas AA e AAA para lanternas ou rádios, powerbanks para celulares e outros aparelhos, e painéis solares portáteis para manter tudo funcionando sem depender da rede elétrica. A energia solar virou uma aliada silenciosa. Não faz barulho, não gasta combustível e pode manter o essencial funcionando sem limites. Com ela, você pode manter um celular carregado, uma lanterna ou um rádio, ferramentas essenciais para se manter informado e se comunicar. Também é bom girar as pilhas, guardá-las em lugares frescos e checá-las a cada poucos meses. Em crises recentes, alguns venderam uma simples pilha pelo preço de uma refeição, porque quando as luzes se apagam, a eletricidade vira ouro. Ter energia guardada não é só questão de conforto, mas de sobrevivência moderna. Acender uma lâmpada ou ouvir uma notícia quando todo mundo está no escuro te dá uma vantagem enorme: informação, coordenação e esperança. E isso, nestes tempos incertos, vale mais do que qualquer luxo. Água e purificação. O recurso essencial. A água é a prioridade máxima. É possível sobreviver semanas sem comida, mas apenas 3 dias sem beber. No entanto, a maioria subestima a rapidez com que a água potável se torna escassa em uma emergência. Toda vez que um temporal é anunciado, as garrafas desaparecem dos supermercados, e o que parece abundante vira um luxo. Numa crise de verdade, as torneiras podem secar, ou pior, a água pode ficar imprópria para consumo. Por isso, milhões de famílias estocam água preventivamente. Não precisa de um bunker com tanques gigantes. Bombonas simples, garrafas empilháveis ou cisternas de água da chuva já ajudam. O importante é começar. Muitos também instalam sistemas simples para coletar e armazenar água da chuva do telhado. Mas água estocada sozinha não basta. Com o tempo, ela pode ser contaminada. Bactérias e sedimentos podem se formar. A outra parte do plano é a purificação. Existem pastilhas purificadoras, filtros manuais e sistemas de gravidade que removem micróbios e sedimentos. Filtros de canudo são pequenos e leves, ideais para emergências. Pastilhas desinfetam grandes volumes de água sem esforço. É crucial ter os 2 métodos à disposição, pois se um falhar, o outro te salva. Também é bom praticar. Testar o sistema,
trocar a água a cada 6 meses e protegê-la do sol. Lembre-se, se o abastecimento for interrompido amanhã, cada litro que você tiver trará paz e segurança. Sem água não há vida, não há alimento, não há higiene. Por isso, quem se prepara não estoca luxo, mas sim sobrevivência. E a preparação mais simples sempre começa com uma única gota. Higiene e saneamento. Dignidade e prevenção. Quando falamos de sobrevivência, a maioria pensa em comida e água. Mas há uma verdade incômoda que a história prova repetidamente. A falta de higiene matou mais gente do que balas. Em uma emergência prolongada, a limpeza é tão crucial quanto a comida. Sem sabão e desinfecção, bactérias se espalham, infecções surgem e o moral despenca. Por isso, cada vez mais famílias estocam itens básicos de higiene: papel higiênico, sabonete, lenços umedecidos, pasta de dente, absorventes, fraldas, água sanitária e sacos de lixo resistentes. Não é luxo, é pura prevenção. É o famoso melhor prevenir do que remediar. Se a água encanada falhar, ter um método para lavar as mãos ou higienizar utensílios pode evitar doenças graves. Também é prudente ter um sistema para descarte de resíduos, lixeiras com tampa, cal ou cloro para neutralizar odores e bactérias. Em tempos de crise, odores ruins e sujeira geram estresse, e com ele vem o cansaço e o desespero. Manter a limpeza é manter o controle, é não deixar a peteca cair. Durante os lockdowns de 2020, o primeiro produto a sumir das prateleiras foi o papel higiênico. E, embora muitos tenham rido, isso revelou algo real. A higiene é um símbolo de segurança. Além disso, sentir-se limpo eleva o astral, dá um up na autoestima. Quando tudo ao seu redor é incerto, lavar o rosto ou escovar os dentes lembra que você ainda possui dignidade e força. Por isso, quem pensa a longo prazo, estoca sabão com o mesmo cuidado que estoca alimentos. É o básico do básico. Fogo e fontes de calor. Voltando ao básico. Quando as temperaturas caem e a energia elétrica falha, o fogo deixa de ser um conforto e se torna uma questão de sobrevivência. Sem fogo, não há calor, não há refeições quentes e nem água potável. É a ferramenta mais antiga da humanidade e, ainda assim, uma das mais esquecidas nos lares modernos. Hoje, milhões de pessoas estocam meios seguros para iniciar o fogo: isqueiros, fósforos, isqueiros recarregáveis, velas, fogareiros a gás, pequenos fogões de acampamento, carvão e lenha. Não ocupa muito espaço, apenas um pouco de visão. A chave é a variedade, pelo menos 3 maneiras diferentes de iniciar um fogo, e combustível suficiente para várias semanas. Em um blackout de inverno, um simples fogareiro pode fazer a diferença entre uma noite gelada e uma noite suportável. Além disso, o fogo não apenas aquece, ele também proporciona segurança. Sentar-se diante de uma chama ativa algo profundo em nós. Uma lembrança de controle em meio ao caos. Mas é preciso ter cuidado. Monóxido de carbono é letal. Por isso, qualquer fonte de fogo deve ser usada em ambientes bem ventilados. Os preparadores mais experientes têm detectores de fumaça e extintores de incêndio ao lado de seus fogões. Alguns até estocam combustíveis alternativos como querosene ou briquetes ecológicos. E, além do prático, há um aspecto emocional. O fogo une as pessoas. Ele permite cozinhar, iluminar e acalma as pessoas ao seu redor. Em uma crise prolongada, quando tudo fica escuro e frio, uma faísca pode trazer esperança. Preparar-se para o fogo não é paranoia, é sabedoria ancestral. Iluminação e comunicação, luz e voz na escuridão. Quando a noite cai e a energia se vai, a escuridão parece mais densa, mais profunda. Isso não afeta só nossa visão, mas também nosso psicológico. A luz é sinônimo de segurança, e perdê-la significa incerteza. Por isso,
Uma fonte de luz confiável é uma das prioridades mais subestimadas, até que a falta aconteça. Lampiões de cabeça, luzes solares, velas seguras e luzes de emergência se tornaram itens indispensáveis em qualquer casa preparada. A vantagem dos lampiões de cabeça é que eles deixam suas mãos livres para cozinhar, consertar ou ajudar. Lâmpadas recarregáveis com painel solar podem iluminar um cômodo inteiro por horas. Velas, por mais simples que sejam, ajudam a manter o astral e dão uma sensação de normalidade, quase como uma noite aconchegante na roça com a família. Mas tão importante quanto a luz é a comunicação. Num mundo onde tudo depende da internet e do celular, um pequeno rádio AM/FM pode fazer a diferença entre a desinformação e a calma. Existem rádios à manivela ou solares que funcionam sem energia, permitindo receber alertas ou notícias locais. Também é útil ter walkie-talkies para se comunicar com parentes quando as redes caem. Ouvir uma voz familiar em meio ao silêncio pode levantar o moral mais do que qualquer discurso. Nas últimas catástrofes, as comunidades que mantiveram a comunicação foram as que melhor resistiram. Informação é poder, e na escuridão, luz e voz se tornam suas duas armas mais poderosas. Prepare-se para ambos, e a noite nunca te pegará de surpresa. Kit de primeiros socorros e medicamentos. Cuidando da sua saúde. Um kit bem preparado pode ser a diferença entre um susto e um problemão. Normalmente, um machucado ou uma febre se resolvem rapidinho com uma passada na farmácia. Mas no meio de uma crise, essa opção pode não existir mais. Ruas bloqueadas, hospitais lotados e remédios podem sumir das prateleiras em questão de horas. Por isso, milhões de pessoas entendem que cuidar da saúde começa com a prevenção. Um bom kit de primeiros socorros inclui analgésicos, anti-inflamatórios, antialérgicos, antissépticos, curativos, gases, tesouras, luvas, um termômetro e pomadas antibióticas. Se você ou alguém da sua família usa medicação contínua, peça sempre um estoque extra. Ficar alguns dias sem o tratamento pode ter consequências sérias. Os preppers mais organizados também guardam manuais básicos de primeiros socorros e aprendem a usar tudo direitinho. Não é só guardar, é saber como agir. Numa crise de verdade, antibióticos viram moeda de troca. Em alguns lugares, até remédios para resfriado ou alergia acabam quando o transporte para. Durante a pandemia, a gente viu que não eram só as prateleiras de comida que ficavam vazias, mas as de remédios também. E um kit de primeiros socorros não é só para você. Numa comunidade afetada, ter ataduras ou álcool te torna um recurso valioso. Às vezes, dividir um remédio ou um desinfetante pode salvar mais de uma vida. Se preparar na área médica não é exagero, é assumir a responsabilidade pelo seu bem-estar quando ninguém mais puder fazer isso por você. Óleos, sal, açúcar e condimentos. O tempero da motivação. Alguns alimentos não salvam vidas diretamente, mas as mantêm. São eles que dão sabor, energia e motivação quando os dias se tornam monótonos. Óleo, sal, açúcar e temperos podem parecer meros detalhes, mas em uma crise prolongada, eles se transformam em verdadeiros tesouros. O óleo é uma das fontes de calorias mais concentradas e duráveis. Um pouco já basta para cozinhar, conservar ou simplesmente dar um up em um prato simples. O sal não só realça o sabor, ele é vital para a hidratação e a conservação de alimentos. Por séculos foi moeda de troca, e sua importância é inegável até hoje. Já o açúcar não é apenas doce, ele fornece energia rápida e serve como conservante natural para frutas e geleias. E claro, os temperos, que fazem maravilhas pelo moral. Um simples PF, prato feito, pode ser transformado com um toque de curry, alho ou pimenta, assim como um bom baião de dois nordestino ou um guisado bem caseiro. Esses produtos são quase imperecíveis quando armazenados em local seco e hermético.
É por isso que quem se prepara com inteligência sempre inclui temperos, mel, café ou chá. Um café da manhã quentinho ou uma refeição saborosa pode ser a diferença entre se sentir derrotado ou ter forças para seguir em frente. Em tempos de necessidade, a rotina fica cansativa e o apetite diminui, mas o sabor mantém a motivação. Muitos também os usam como moeda de troca, pois são desejados e fáceis de trocar, quase como a rota das especiarias no passado. Em resumo, esses itens básicos e discretos nutrem não só o corpo, mas também a alma. Comidas liofilizadas, tecnologia e praticidade. Na era moderna da sobrevivência, as refeições liofilizadas representam o auge do avanço tecnológico. O sucesso delas se baseia em uma razão simples: a praticidade. São leves, compactas e podem ser armazenadas por mais de 20 anos sem refrigeração. Basta adicionar água quente e, em poucos minutos, uma refeição está pronta. É por isso que todos, de trilheiros a soldados, confiam nelas. Em um blackout prolongado ou desastre natural, cozinhar pode se tornar impossível. É exatamente aí que essas rações brilham. Não precisa descascar, cortar ou lavar. É só adicionar água, esperar alguns minutos e comer. Existem versões para todos os gostos: ensopados, massas, sopas e até sobremesas. Algumas marcas oferecem porções familiares em baldes herméticos, ideais para armazenamento de longo prazo. Elas não são baratas, mas trazem paz de espírito. Você sabe que, aconteça o que acontecer, terá alimento garantido. Durante a pandemia, os estoques dos fabricantes esvaziaram em poucas semanas, com listas de espera de vários meses. Quem comprou cedo pôde comer tranquilo. Quem esperou, ficou na mão. A vantagem dessas refeições não está apenas na durabilidade, mas no tempo que elas te poupam em uma crise. Enquanto outros tentam acender uma fogueira ou aquecer água suja, você pode ter um jantar nutritivo em questão de minutos. Elas funcionam como um seguro alimentar de longo prazo. E o melhor, não exigem rotação constante, já que duram décadas. Em um mundo incerto, um pacote que garante o suporte imediato é um investimento na sua tranquilidade. Elas não são um luxo para o sobrevivencialista moderno, mas sim o seu melhor e mais silencioso apoio. Estar preparado não é viver com medo, é viver com consciência. Cada item dessa lista representa autonomia, tranquilidade e visão de futuro. Não se trata de acumular, mas de antecipar. Quando o caos se instala, quem planejou a tempo não corre, age. Agora você sabe o que milhões de pessoas estão juntando e por quê. A pergunta é: o quão preparado você está? Comece hoje, passo a passo. Porque no momento em que todos os outros perdem o controle, você será aquele que mantém a luz, a ordem e a serenidade.